Olá, eu sou Silmara Gonzaga, esse é o canal Ancestralidade Sagrada e a conversa de hoje, continuando aí a nossa sequência sobre a jornada da Ayahuasca, uma pergunta que foi muito feita para mim durante todos esses dias dessa jornada foi a seguinte: a Ayahuasca é droga? Para a gente poder começar essa conversa, a primeira coisa que eu gosto sempre de definir é a utilização das palavras. A gente utiliza as palavras e não tem uma profundidade de sentido do que elas realmente significam ou ao que elas estão aludindo. Consultando aqui o dicionário que a gente tem, de Oxford, ele diz o seguinte: primeira definição sobre droga: qualquer substância ou ingrediente usado em farmácia, tinturaria, laboratórios químicos, etc. Aqui nessa primeira definição, a gente poderia dizer que qualquer substância utilizada nesses locais, ela seria uma droga. Efetivamente, a ayahuasca não está dentro desse contexto. Segunda definição: qualquer produto alucinógeno que leve à dependência química e qualquer substância ou produto tóxico. E aí, quando se fala de tóxico, existe um exemplo aqui: fumo, álcool, etc., de uso excessivo e entorpecente. Então, vamos pegar essas palavras aqui: alucinógeno, dependência química, tóxico e entorpecente. Essas 4 palavras vão ajudar a gente a fazer essa definição, para não dizer que é só uma questão aleatória de interpretação sobre ser droga ou não. Primeiro de tudo, a gente sabe que, inclusive, a ayahuasca passou por um processo, principalmente dentro da ditadura militar, onde foi proibida a sua utilização. Isso não quer dizer que isso a defina como droga, e também a gente pensar nessas definições externas que vêm por órgãos e instituições, e que também tem uma política por trás da coisa em si. Então, entendendo que a ayahuasca promove, sim, um processo de elaboração que vai envolver uma visão do sujeito dentro do seu aspecto social, político, cultural, e que, sim, a partir dessa visão, pode gerar um questionamento de todas as estruturas e instituições, inclusive, aí a gente começa a entender: será que essa proibição foi por ser uma questão de definição como droga? Ou estava querendo atingir uma outra questão, que é justamente a proibição do pensamento, a proibição da consciência, da elaboração de si e de diversos processos que a ayahuasca também desperta e que muitas vezes gera no indivíduo um processo revolucionário. Não só consigo, mas a partir do momento que ele se enxerga dentro de um contexto, a gente vai começar a questionar também esse contexto. Então é importante entender por que aconteceu lá atrás essa proibição e esse movimento todo que a ayahuasca também está envolvendo, não só como um processo espiritual, mas também de consciência social, político e todas essas outras características que eu já disse. Então é importante a gente fazer essa primeira definição. Num segundo momento, então, a gente vai falar sobre a outra palavra aqui, que fala sobre alucinógeno. Há também pessoas que me perguntam: mas a ayahuasca, no seu processo, ela produz uma alucinação? E a gente sempre diz que, na verdade, a percepção que a gente tem é que ela não produz algo irreal. Mesmo os conteúdos que se transformam em imagens, visões, sons, na verdade, eles passam por um processo de ampliação da nossa percepção, ampliação da nossa consciência. Quando a gente amplia essa percepção e consciência, então a gente tem uma expansão de sentidos e uma expansão, inclusive, da observação de si. E aí a gente consegue deslocar percepções e olhar, muitas vezes, aqueles pontos cegos que a gente não consegue ver na nossa rotina e que a gente começa a vislumbrar durante o trabalho. Então as coisas vão se recolocando nos caminhos, muitas vezes sim, aparecem como imagens, mas essas imagens precisam ser interpretadas, senão a gente diria que sonhar, por exemplo, é ter alucinação. E eu diria então que o processo da ayahuasca coloca a gente nesse estado quase que de sonho e de conexão com o nosso inconsciente, que sim, necessariamente vai utilizar simbologias e imagens para se comunicar com a gente. Por isso que eu falei aqui já durante a nossa jornada que a ayahuasca não é um processo que se encerra em si durante a sessão, mas que depende de uma elaboração e que muitas vezes a gente precisa de auxílio. Eu diria assim, 99% das vezes seria interessante contar com esse auxílio de um especialista ou de uma outra pessoa que consegue ajudar a gente nessa elaboração, porque a gente precisa ter um repertório para conseguir interpretar essas imagens, esses símbolos, fazer uma construção não lógica, porque o inconsciente não atua no campo da lógica, mas ir amarrando os pontos dentro de uma sequência que nos permita entender para onde as coisas estão caminhando e o que está sendo efetivamente revelado. E aí a gente tem um segundo momento de transição, que eu também já falei aqui no canal, que é de transicionar a experiência que a gente tem durante uma sessão com a nossa vida cotidiana. Então, fazer essa transição passa por esse processo de elaboração também.
Então, dito isto, a gente vai para uma segunda palavra, que é sobre a questão da dependência química. A ayahuasca efetivamente não gera uma dependência química. Existem casas, principalmente da linha do mestre Gabriel, como a União do Vegetal, que trabalham sim com pessoas em processo de recuperação ali de álcool e drogas, inclusive também processos emocionais, de depressão, ansiedade, pânico, entre outros desequilíbrios, mas não necessariamente porque a pessoa tenha deixado de utilizar a droga e esteja frequentando rituais com mais frequência, porque algumas casas trabalham com rituais semanais, outras com rituais quinzenais, e aí pode gerar para quem está de fora uma ideia de substituição. A pessoa substituiu a droga por um processo ali que ela está utilizando essa bebida, e aí fica nessa pergunta, será que essa bebida também não é uma droga? Será que a pessoa também não está no processo de alucinação? E na realidade, o que a gente fala é que não. A ayahuasca, ela não gera uma dependência química. Ela pode gerar sim, dentro do processo, que a gente fala, né, dentro do processo, inclusive dos neuróticos, de fazer essa substituição. Então, a gente precisa entender o que é a dependência emocional dentro da construção do psiquismo, e aí depois a gente vai fazer uma aula específica falando e aprofundando sobre esse assunto, então é uma outra conversa, mas a gente precisa entender que sim, a pessoa pode fazer uma substituição emocional, vamos dizer assim, mas ela está elaborando o processo. Agora, lógico que é muito melhor ela estar numa substituição emocional com uma bebida, dentro de um grupo, dentro de uma ritualística, que vai trazer para ela uma reforma íntima, um processo de se olhar, de se observar, de tomar consciência sobre a sua vida, de redirecionar os seus caminhos da sua vida, do que os ambientes, por exemplo, onde são consumidas as bebidas e as drogas, que a gente sabe que não tem esse processo de ajuste social. Uma outra questão muito importante é que drogas, necessariamente, elas geram um desajuste social. Ela começa individualmente, ali a pessoa vai fazendo utilização, daqui a pouco ela tem problema com o próprio trabalho, daqui a pouco ela tem problema no relacionamento, com a família, com os filhos, com os pais. Então isso vai gerando um desajuste, a pessoa vai se desajustando profissionalmente, financeiramente, emocionalmente, nos relacionamentos e na sua própria saúde. A ayahuasca faz um processo justamente ao contrário. Através dessas elaborações de despertar de consciência, de autoobservação e de autoconhecimento, ela vai também colocar o indivíduo nessa situação de olhar a sua vida e iniciar processos de ajuste das suas relações, porque efetivamente os trabalhos fazem com que a gente observe as nossas relações e isso desperta na gente, às vezes, necessidade de voltar para a nossa rotina e resolver algumas questões. Ela também vai despertar uma questão profissional e financeira de se observar, né? Será que o que eu estou fazendo é o que eu preciso fazer? Será que eu estou no lugar que eu devo estar? E despertando as nossas potencialidades, a nossa energia criativa, tudo isso vai reverberar nessa energia de trabalho e nessa energia financeira. Então, necessariamente, a pessoa começa a se engajar no grupo, e isso pode gerar contatos também, em que ela vai ali, dentro dos seus contatos, e dentro do despertar da sua criatividade, e dentro do pensar a sua relação profissional, inclusive, ela vai produzindo aos poucos esse ajuste profissional, por exemplo. Um ajuste social também no sentido, inclusive, da própria sociabilização com as pessoas. Então, de se entender enquanto indivíduo e se entender nessas relações sociais. Então, olha só como ela vai provocando justamente o contrário da utilização de drogas como álcool e como outras drogas que a gente tem aí na nossa sociedade, que vão gerando, na verdade, muitas vezes esse desajuste, e a ayahuasca vai trabalhar nesse sentido contrário. Qual é a outra palavra que a gente tinha visto aqui? Tóxico. Tóxico é a outra palavra que a gente tinha falado aqui que ia pontuar. Então, a ayahuasca, ela não tem uma toxicidade na sua ingestão e vai trabalhar dentro do tipo de medicina. Então, existem diferentes graduações, por exemplo, de ayahuasca, e essas diferentes graduações, seja mais diluída ou seja mais concentrada, vai exigir necessariamente que você tome uma quantidade diferente em cada sessão. Não só na quantidade que você ingere naquela dose, mas a quantidade de doses que você precisa ingerir durante a sessão, para que dentro da quantidade de horas do trabalho você vá permanecendo e sustentando essa força para que você continue esse trabalho de elaboração até o final. Muitas vezes as pessoas falam, geralmente são 3 doses em trabalhos comuns da linha xamânica, onde você toma inicialmente entre 50 e 100 ml, depois você faz um reforço de mais 50 e depois mais 50. Então, de repente, num trabalho total da linha xamânica, a gente tem ali um trabalho com 200 ml.
Isso numa graduação específica da ayahuasca. Quando você está falando de graduações que são mais concentradas, daí objetivamente você precisa diminuir essa quantidade, porque aí a concentração já vai trazer uma quantidade maior de substância, e isso vai exigir que você tome uma menor quantidade. Sempre é importante a gente fazer esses trabalhos em locais onde tem uma pessoa que tenha uma profundidade desse conhecimento, para poder direcionar isto, não só no conteúdo de fazer em grupo ou de fazer uma sessão individual, mas nesse sentido de evitar fazer sessões sozinho. Porque a ayahuasca ela está dentro de uma ritualística, ela aciona forças e é preciso não só conhecer a bebida, mas também conhecer esse trabalho que precisa ser feito de sustentação e apoio espiritual e energético, para que a gente consiga um trabalho tranquilo, para que a gente consiga um trabalho protegido, inclusive protegido energética e espiritualmente. Então, só para poder sair desse lugar, porque as drogas têm essa tendência de você utilizar inicialmente em grupos, depois você utilizar sozinho, e a ayahuasca não tem esse objetivo de utilização sozinho, individual, eu estou em casa, uso em qualquer momento, uso de qualquer forma. Não. É sempre dito, todas as casas, para você fazer a utilização de forma ritualística. E a menos que você já seja uma pessoa de caminhada e que aí você faz os autotrabalhos dentro de uma outra perspectiva que exige uma experiência, um conhecimento, não só, como eu disse, do ritual em si, mas de outras questões que vão envolver essa experiência, para fortalecer esse processo e ancorar também esse processo. Mas, efetivamente, isso vai ser feito em grupo ou vai ser feito dentro de um processo terapêutico, mesmo que individualmente, mas de uma forma muito sustentada. Então, não tem a mesma visão de desajuste social e de toxicidade que outras substâncias produzem. Porque, efetivamente, a gente fala assim, mas se for pensar que droga é qualquer substância que altera algo no teu corpo, aí a gente vai entrar no relativismo, de colocar então que o açúcar é droga, que o sal é droga, e efetivamente a gente pode ir por esse caminho, mas não é esse contexto que está envolvido a ayahuasca. Então, definindo o que é a droga e o que ela provoca e gera no indivíduo, e entendendo o que a ayahuasca gera e provoca no indivíduo, a gente consegue perceber e desalocar ela dessa tendência de se pensar como droga ou se pensar ela como alucinógeno. Até porque o alucinógeno, e aí eu vou repetir essa questão porque eu acho que ela é bem providencial, é essa ideia de você estar desconectado do real. E o que a gente diz é efetivamente que a ayahuasca faz o contrário, ela te conecta muito mais com o real. Ela faz você observar coisas no real que você não estava observando. Então não é ficar alucinando e pensando coisas que não existem. Muito pelo contrário, é efetivamente conseguir observar a realidade como ela é. Você como você é, as suas relações como as suas relações são, e fazer essa transição do que eu quero modificar dentro desses movimentos, em mim, nas minhas relações e em todo o meu processo de evolução espiritual, energética e até mesmo social, que acho que é o principal disto. Inclusive, pessoas que trabalham com a ayahuasca, você não precisa ter necessariamente uma visão espiritual. Existe algo muito concreto que você experimenta durante as sessões e que pode ser desconectado da esfera espiritual, por exemplo. Então, eu tenho amigos que são ateus, que fazem uso de ayahuasca, e eu tenho amigos que são espiritualistas de diversas egrégoras e que participam disso. Então, existem muitos rituais que eles são abertos, que trabalham com diversas linhas e egrégoras espirituais, linhas orientais, linhas xamânicas, linhas umbandistas, e aí vai se abrindo um leque para que a pessoa possa ter esse despertar. O que converge para você? O que se comunica com você? E aí a gente fala que são os rituais com uma visão mais universalista, que eles não são tão fechados e que eles vão abrindo representações das egrégoras, inclusive ao longo das conduções de músicas que vão experimentando e passando pelas diferentes linhas de trabalho, porque cada um pode ter uma abertura diferente, inclusive dentro do campo da espiritualidade. Então esse foi o Ancestralidade Sagrada de hoje e eu encontro você no próximo vídeo.